Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. A cor litúrgica de hoje é o vermelho, porque celebramos Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros mártires. E o pensamento é de Santo Antônio de Pádua. Abre aspas. A caridade é a alma da fé, a torna viva. Sem o amor, a fé esmorece. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão de sangue. Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da destruição de Jerusalém, os cristãos eram perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano, como Lucas nos descreve nos Atos dos Apóstolos. Eles ficam impressionados com a sua fé em Jesus, por causa do meu nome. Versículo 12. Ser cristão era, e talvez em alguns lugares continua sendo, um crime. Ao aderir a Jesus, corre-se o risco de passar a ser contado entre o número de malfeitores. Mas o evangelista nos convida a ter em mente também as implicações positivas das perseguições. Elas oferecem oportunidades de dar testemunho do Senhor com a vida e com palavras. O Evangelho de Jesus é anunciado através do sofrimento dos mártires, e seu exemplo é mais eloquente do que o anúncio dos pregadores. Os cristãos de Jerusalém, obrigados a fugir da cidade, levam o Evangelho aos vários lugares da Judéia e Samaria, e chegam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Pedro e João, Estevão, são levados perante o Sinédrio, Paulo perante os governadores romanos, e todos levam a mensagem de Cristo, onde de outra forma ela nunca teria chegado, a não ser pela forma do martírio. Paulo escreve aos Filipenses que sua prisão é uma oportunidade para proclamar o Evangelho. Quero que saibais, irmãos, que os acontecimentos se voltaram antes para o benefício do Evangelho, a ponto de que em todo o pretório e em todos os lugares é conhecido que estou acorrentado por causa de Cristo. Assim muitos dos irmãos, animados no Senhor pelas minhas correntes, ousam anunciar a palavra de Deus com maior zelo e sem medo. Filipenses capítulo 1. A fidelidade a Cristo coloca os discípulos em conflito com todos aqueles que não aceitam a fé cristã. Se Jesus e sua palavra forem rejeitados, os cristãos também serão rejeitados. Jesus disse: Se o mundo vos odeia, sabei que antes de ti ele me odiava. O historiador romano Tácito resume assim seu julgamento sobre os cristãos: odioso para toda a raça humana.
O cristão é aquele que, por vocação, deve resistir até o fim e com paciência. Aliás, paciência é a característica de Jesus que enfrenta o mal. O discípulo está associado também ao seu mistério de morte e ressurreição. Ao perder a vida, ele a salva. No martírio, o cristão adquire sua própria identidade com Jesus, o Filho morto e ressuscitado. E falando em martírio, hoje celebramos Santo André Dunglac e seus companheiros mártires do Vietnã. Hoje homenageamos um grupo de 117 mártires vietnamitas. A maioria viveu e pregou entre os anos de 1830 e 1870. Dentre eles, muito se destacou o padre dominicano André Dunglac, tomando como exemplo maior dessas sementes da Igreja Católica vietnamita. Filho de pais muito pobres, que o confiaram desde o pequeno até a guarda de um catequista, ordenou-se sacerdote em 1823. Durante seu apostolado, foi vigário e missionário em diversas partes do país. Seu apostolado rendeu-lhe muitas prisões durante a vida, mas geralmente seus companheiros o resgatavam a preço de pagamentos em dinheiro. Mas André não gostava desses resgates. Ele sabia que era necessário dar a vida pelo Cristo para recebê-la de volta em plenitude. Dizia aos seus companheiros: aqueles que morrem pela fé sobem para o céu. Ao contrário, nós que nos escondemos continuamente gastamos dinheiro para fugir dos perseguidores. Seria melhor deixar-nos prender e morrer. Finalmente foi decapitado no dia 24 de novembro de 1839, no próprio Vietnã. Por intercessão de Santo André Dunglac e seus companheiros mártires, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você. Até amanhã.